Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. E na aula de hoje nós vamos estudar sobre os conjuntos dos números inteiros. Na aula passada a gente já estudou sobre os conjuntos dos números naturais e as suas operações. Hoje a gente vai trabalhar dentro do conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros são os naturais mais os negativos, ou seja, os naturais que são positivos e os negativos desses números. A gente viu também que o conjunto dos números inteiros é um conjunto infinito, tanto inicialmente como também no final. Ele não tem início e também não tem fim. Diferente dos naturais que ele tem início ou no 0 ou no 1, vai depender da nomenclatura. Normalmente a gente considera o 0 dentro dos naturais, ok? Então eu vou sempre falar que o 0 pertence aos naturais. Os conjuntos dos números inteiros é uma ampliação dos conjuntos dos números naturais. Como eu já falei, ele é formado pela união do conjunto dos números naturais com os números negativos. Os números naturais são aqueles que é só positivos, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5. E os números inteiros são esses que eu acabei de falar, juntamente com os negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, tranquilo? Então aqui a gente considera da seguinte forma: o conjunto dos números inteiros, a gente viu que a gente representa com a letra Z. Eu tenho aqui para vocês diferenciar bem. Os números, existem sinais na frente deles. Todos os números têm sinais na frente dele. Ou é negativo, ou é positivo. Todos os números, sem exceção. E normalmente, os números positivos, a escrita do sinal é opcional, mas ali subentende que é um número positivo. Então eu tenho menos 2 e eu tenho mais 2. Esses números não são iguais, tá? São bem diferentes. Eu tenho menos 2 e tenho mais 2. Tranquilo? Eles são bem diferentes, esses números. A gente usa esse símbolo aqui para representar que são diferentes. Mas, professor, eu só errei o sinal. Isso aqui é um memezinho que inverte tudo, tá tudo diferente. Era uma casa que deveria ser normal e ela ficou toda de cabeça para baixo. Aí colocaram aqui, mas professor, eu só errei o sinal. E muitos alunos dizem isso. Eu só errei o sinal. Você errou o sinal, errou tudo praticamente. Essa casa existe, tá, gente? É ponto de curiosidade. Vamos ver, os números positivos, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. A gente sabe que é os números naturais. Mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. Esses sinais daí de mais, ele é opcional nos números positivos, ok? Então a gente meio que nem coloca eles. Mas saibam que eles existem e estão lá. Já os números negativos, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, infinitamente menos negativo. O sinal menos na frente do número é obrigatório. Claro, né? Porque eu vou ter que diferenciar os negativos dos positivos. Se os positivos eu coloco opcionalmente, os negativos eu tenho que colocar obrigatoriamente. Tranquilo? Então aqui eu tenho os números negativos, os números positivos, representados dessa forma, e eu também tenho o zero entre eles. Observação, o zero nem é negativo, nem é positivo. O zero é neutro. Está ali exatamente no meio, dividindo os negativos e os positivos. Ele não tem esse poder, ele não é negativo nem positivo, ele é neutro. Então vamos ver aqui, a gente pode colocar de uma seguinte forma, que isso aqui forma uma reta, que vai de menos infinito, passa pelo menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, chega no zero, 1, 2, 3, 4 e assim vai ao infinito. Tranquilo? Então vamos ver aqui 3 e 1. Se eu perguntar a você quem é maior, obviamente você vai responder que é o 3. O 3 é maior que 1. Tranquilo, não é? E se eu perguntar quem é maior, menos 3 ou menos 1? E agora, quem é maior? Então aqui você tem que responder que o menos 1 ele é maior do que o 3, o menos 3. Por quê? Justamente devido a essa reta aqui, ó. O menos 1 ele está mais próximo do zero, está crescendo. Eu digo que ele é maior que o menos 3. Quanto maior for o número e tiver negativo, menor ele é. Bem simples, né? A gente reescreveu essa reta numérica, que vem de menos infinito. Eu coloquei esses 3 pontinhos para dizer que aqui não tem início, vai do menos infinito, passa por esses números, zero, passa por números positivos e vai ao mais infinito. Sempre que eu queira adicionar esses números, fizer uma operação de adição, eu estou andando para o lado direito da reta.
bem tranquilo. Se eu estou querendo subtrair esses números, eu ando para o lado esquerdo da minha reta. Vamos ver aqui. 2 mais 2. Se eu perguntar a você 2 mais 2, você sabe que é 4. Mas, olhando na reta, o que acontece é isso aqui, ó. Eu estou no meu 2 e vou andar 2 casas. 2 mais 2. Eu estou andando para o meu lado direito da reta, ou seja, 2 mais 2 é igual a 4. E 2 menos 3? 2 menos 3, como é que é? Muitos alunos dizem, não tem resultado, mas a gente já está trabalhando com os números inteiros, ou seja, não acaba em zero, é infinitamente negativo também. Então, se eu estou no 2 e eu estou subtraindo, eu vou para o lado esquerdo da reta. 2 menos 3, eu vou andar 3 casas. 2 menos 3 fica no 1, no 0 e menos 1. Que essa é a resposta. 2 menos 3 é menos 1. Ok? Então saiba que a partir de agora, 2 menos 3, essa operação existe. É justamente dentro dos números inteiros. Nos naturais, isso aqui não seria possível. Não tem como tirar 3 de 2. Mas nos inteiros, isso aqui já acontece. Então vamos colocar aqui as operações. Eu coloquei as operações de adição e de subtração. Eu quero que você entenda que aqui, essa daqui pertence à forma, à operação, não aos números, tá? Então eu vou colocar alguns números aqui e ver o que acontece. Eu tenho menos 4 mais 5. Menos 4 mais 5 dá quanto? Sempre que eu trabalho com os números negativos, eu gosto que os alunos entendam o conceito de dívidas. Se eu estou devendo, é negativo. Se eu vou pagar, é positivo. Eu gosto de entender dessa forma que fica bem tranquilo. Vamos lá, eu estou devendo a barraca do seu Zé R$4. Estou devendo ele R$4, eu comprei 4 pipocas, estou devendo R$4. E eu cheguei lá com R$5 para pagar. Quanto é que eu vou ter de troco? Se eu estou devendo 4 e paguei 5, vai me sobrar R$1. Então eu gosto que os alunos entendam dessa forma. Menos 4 mais 5, se você visualizar aquela reta, acontece isso. Menos 4, eu estou andando para o lado positivo, que é o lado direito da minha reta, e ele vai parar justamente no meu 1 positivo. Tranquilo? Vamos ver aqui outro exemplo. Menos 7 mais 3. Menos 7 mais 3 dá quanto? E agora? Mesma coisa. Se você está devendo R$7 e vai lá e paga 3, quanto é que vai sobrar ou quanto é que você vai ficar devendo? Vai ficar devendo ou vai sobrar? E aí? Então vamos ver. Menos 7 mais 3. Quando você fizer essa operação, vai perceber que vai parar lá no menos 4. Menos 7 mais 3 dá menos 4. Ou seja, eu ainda estou devendo R$4. Tranquilo, né? Vamos ver outro exemplo. Menos 9, menos 6. E agora? Lembra que eu falei que esse sinal aqui é da operação e o 6 aqui é positivo, tá? Então, menos 9, menos 6 fica quanto? E agora? Como é que a gente vai fazer isso? É a mesma coisa. Você está devendo R$9 e vai lá. Ó, Zé, eu ainda estou sem dinheiro, vou querer R$6. Então, menos 9, menos 6. Você vai ficar devendo mais 6 ainda. Entenderam? Então, menos 9, menos 6, eu vou somar 9 mais 6, que dá 15, e vou colocar o sinal negativo, já que eu vou estar aumentando a minha dívida. Tranquilo? Então, aqui ficou menos 15. Bem simples, não é? Vamos ver outro exemplo aqui. Eu tenho menos 2, menos 1. Menos 2, menos 1 dá quanto? Você está devendo R$2 e vai lá e compra mais R$1 fiado, você vai dever quanto? Entenderam? Menos 2, menos 1. Eu vou somar 2 mais 1, que deu 3, e vou colocar o sinal negativo, que fica menos 3. Tranquilo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. A gente revisou os conjuntos dos números inteiros. Esse conjunto é bem importante, pois muitos alunos acham que só existem os naturais, sendo que existem também os inteiros, que é os naturais e os negativos, os positivos e os negativos. Tranquilo? Essa foi a nossa aulinha de hoje. Eu vejo você na próxima aula. Falou, galera, e bons estudos!